Olá, galera. Boa tarde ou boa noite para quem está acessando agora. Como hoje houve problemas na conexão de internet, então estou gravando essa aula. É a aula que nós daríamos hoje pela manhã, para vocês não ficarem sem o nosso conteúdo, ok? A nossa aula de hoje ela vai falar sobre formação de imagens em lentes esféricas. Então nós vamos ver se a imagem é real, se ela é virtual. Vai dizer, poxa, professor, eu vi isso, professor, sabe aonde? Lá em espelhos esféricos. Lembra lá de espelho côncavo e convexo, né? Espelho côncavo tinha aquela regrinha, em volta do centro de curvatura a imagem era real, invertida. Se fosse mais longe do espelho era menor, se fosse em cima do centro era de mesmo tamanho, se fosse mais próximo do centro ela era maior, tá? Se fosse em cima do foco, a imagem desaparecia, que se formava no infinito, era uma imagem própria. E se fosse bem próximo do espelho, aí mudava as regras, era o contrário, a imagem não era mais real invertida, era virtual na direita e maior porque se aproximava. E se fosse um espelho convexo, era só um tipo de imagem, né? Espelho convexo é aquele espelho redondinho que fica em cima lá da lojinha, né? É uma imagem virtual direita e menor. Menor porque é para caber mais imagens nele. E aí você pergunta, professor, o que é que esse espelho tem a ver com a lente? A lente, ela é o inverso do espelho. Como assim, professor? Te lembra que a lente, o raio de luz bate e reflete, ele volta, né, no espelho. Na lente, a luz bate e passa, ela refrata. Então, a lente, ela é o inverso do espelho. E aí que está a sacada. Se tu sabe como são as imagens nos espelhos esféricos, tu já vai saber como são as imagens nas lentes esféricas. Porque olha o que eu acabei de te falar, neguinho, que a lente é o inverso do espelho. Então, o tipo de imagem que aparece no espelho côncavo é a mesma imagem que aparece na lente convexa. Então, todas as regras para o espelho côncavo é a mesma regra para a lente convexa. Porque te lembra que lente e espelho, eles são opostos, eles são contrários. Então, o que é do espelho côncavo é para a lente convexa. Professor, e o que é do espelho convexo? É para a lente côncava. Ah, professor, então tudo que eu aprendi no espelho, na lente, é igualzinho, só que é o contrário. O que é do côncavo é para o convexo? Exatamente isso. Bora começar a entender isso aqui melhor quando eu passar aqui o slide para vocês. Vamos aqui entender como é que funcionam essas lentes esféricas. Vou apresentar aqui a tela para vocês. Vamos aqui. Então, bora entender como é que funcionam essas lentes esféricas, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber é que a lente ela pode ser de borda fina e pode ser de borda grossa. Aulas passadas. Borda fina é espelho convexo, né? Desculpa, borda fina é lente, eu estou acostumado com espelho, é lente, tá? Borda fina é lente convexa, ou seja, é uma lente convergente. Borda grossa é de lente côncava, tá? Que é a lente divergente. Te lembra que a borda fina, que é a convexa, que é a convergente, os raios, eles vão se unindo. Já a borda grossa, que é a lente divergente, ela espalha os raios, tá? A borda grossa é para a pessoa que tem miopia, a borda fina é para quem tem hipermetropia. Então, essas lentes, elas são simbolizadas agora desse jeito. A de borda fina, que é a lente convexa, ela tem as setas para cima e para baixo, ou seja, apontando para fora da lente. Já a de borda grossa, que é a lente côncava, tem as setas apontando para o meio. Então não te esquece, a seta apontou para fora, é borda fina, é lente convexa, convergente. A seta apontou para dentro da lente, é uma de borda grossa, é uma lente côncava, é uma lente divergente.
E aí, nós temos alguns elementos aí, tá? Professor, quando eu estudei espelhos, eu tinha o centro de curvatura, que era o C, aqui no local onde está esse A, eu tinha o foco, beleza, o foco está aqui, e bem aqui no meio do espelho era o vértice. Só que agora não é mais espelho, é uma lente. Então, na verdade, esse O é o centro óptico, tá? O F continua sendo o foco e o A é o que nós chamamos de ponto antiprincipal, tá? É como se fosse o centro de curvatura. E detalhe, meus amores, a mesma distância de A até F, olha aqui a seta passando, a mesma distância de A até F é de F até O. Por isso que eu botei aqui uma fórmula que o F é a metade do A, porque o F está justamente na metade entre A e O. Então, a mesma distância de A até F é de F até O, tá? Então, te lembra, eu tenho o A, que é o antiprincipal, tá? Eu tenho o F, que é o foco, e tenho o O, que é o centro óptico. E aí, o que vai acontecer na lente convergente? Lente convergente é uma lente convexa, né, de bordas finas, tá? Quando o raio vier no paralelo, se fosse lá no espelho côncavo que nós vimos, toda vez que o raio vinha no paralelo, ele voltava em cima do foco. Mas lembra que agora não é mais espelho, é lente, ele vai ultrapassar. Só que ele ultrapassa também em cima do foco. Então a mesma regra lá para o espelho é para cá, só que lá tem uma reflexão em cima do foco. Aqui não. Aqui é uma refração em cima do foco. Então toda vez que o raio vier paralelo ao eixo principal, ele vai refratar em cima do foco. E você está vendo que os raios estão convergindo justamente em cima do foco. Beleza? A lente divergente é uma lente côncava, né, de bordas grossas. Eu sou toda vez que o raio vier paralelo também, ele vai refratar? Vai. Ah, professor, também em cima do foco? Não dá para ser em cima do foco, porque se todos fossem em cima do foco, igual no exemplo passado, os raios iriam convergir. E aqui não, é uma lente divergente, ele vai ter que espalhar os raios. Então os raios, eles se espalham, vai um para cada direção, espalhando, né, o foco de luz. Só que se você prolongasse esses raios de luz, eles passariam em cima do foco aqui da esquerda. Então, na verdade, na lente divergente, o raio ele não passa em cima do foco, mas o prolongamento dele passa. Se eu aumentasse, né, o final do raio, ele passaria em cima do foco. Beleza? Então, recapitulando, toda vez que o raio, e eu estou falando aí de um espelho, de uma lente convexa, tá? De bordas finas, tá? Então, quando os raios vêm paralelos ao eixo, eles passam em cima do foco. Professor, e se o raio vier justamente em cima do centro óptico? Toda vez que o raio vier em cima do centro óptico, ele passa direto como se nada tivesse acontecido. Ou seja, não há desvio. Há uma refração, porque o raio vai mudar de velocidade, porém não há desvio. Somente quando ele passa em cima do centro óptico. Professor, o que aconteceria se o raio passasse em cima do foco? Se o raio passa em cima do foco, ele faz o inverso do primeiro que nós mostramos aqui, que você está vendo na tela, que é o raio laranjado. Se ele viesse paralelo, ele refratava em cima do foco. Como ele vem em cima do foco, ele refrata em paralelo. Tá? E por último, mas não menos importante, se o raio passar em cima do antiprincipal aí, tá? Aí, neguinho, sempre que passar em cima do A, ele vai também refratar em cima do A. Então, resumindo, veio paralelo, refrata no foco. Veio no foco, refrata em paralelo.
Vem em cima do eixo, não tem desvio, continua normal. E se vier em cima do ar, refrata também em cima do ar. Ok? Vamos pegar agora uma lente côncava, tá? Que é uma lente divergente. Ele vai ter que espalhar os raios. Então, vamos lá. Vem em paralelo, refrata, espalhando, mas se eu fizesse um prolongamento, ele passaria em cima do foco. Veio em cima do eixo principal, não tem desvio, passa direto. Pessoal, ele vinha para passar em cima do foco, né? Se eu prolongasse o raio, passaria em cima do foco. Se vinha em cima do foco, refrata em paralelo. Pessoal, e se ele viesse para passar em cima do ar? Se ele viesse para passar em cima do ar, ele refrataria com prolongamento também passando do ar do outro lado, tá? E você vê que ele está espalhando aí os raios. Formação de imagens, que é aquilo que eu falei para vocês. Bora lembrar um pouco de espelhos, tá? Pessoal, eu estou vendo aqui que a seta está apontando para fora da lente. Se aponta para fora, te lembra que isso aqui é uma lente convergente. E se é lente convergente, é uma lente de bordas finas, é uma lente convexa. Opa, professor, se é uma lente convexa, no espelho é o contrário, é um espelho côncavo. Exato? Perfeito, neném. E se fosse um espelho côncavo, eu sei que bem aqui seria o centro de curvatura, no lugar do ante principal aqui, e aqui no O seria o vértice, tá? Pode imaginar que seja. Quando nós estudamos espelhos, nós vimos que toda essa região aqui em volta do centro de curvatura tinha uma regra. A imagem seria sempre o quê? Real e invertida, né? Então, se o objeto está bem aqui, ou está em cima aqui do ar, ou está bem aqui um pouco mais para frente, qual é a regra? Imagem real e invertida. E aqui não vai ser diferente. A imagem, pela regra, vai ser real e invertida. Mas como ele está atrás do ante principal, ele está atrás do centro de curvatura, ele está muito longe do espelho. Então a imagem vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Então, na verdade, a imagem ela será real e invertida, porque é a regra, tá? E será menor que o objeto, porque o objeto está muito longe do espelho. Beleza, professor? Um exemplo disso é a câmera fotográfica, é o olho humano. Te lembra que no olho humano, quando nós estudamos na aula passada, a imagem ela se forma de cabeça para baixo, é uma imagem invertida, ela é real porque ela está na frente da retina, e ela é menor porque te lembra que o cristalino ele faz justamente esse papel da lente convergente, que é o caso aqui, que é uma lente convexa. Ele, na verdade, ele diminui a imagem para caber no teu olho. Aqui agora, o objeto está em cima do ar. É como se estivesse em cima do centro de curvatura. Pela regra, a imagem continua sendo real e invertida, tá? Mas como agora ele está em cima do centro de curvatura, em cima do ante principal aqui, te lembra que ele está no local de equilíbrio. E se ele está no local de equilíbrio, além da regra, que é real e invertida, ele vai ser o quê? De mesmo tamanho do objeto. Então a imagem vai ser exatamente do mesmo tamanho do objeto que a está gerando. Então, colocar aqui os raios notáveis, dizer que a imagem é real e invertida, igual, ou seja, de mesmo tamanho do objeto. Pessoal, em que tecnologia eu vejo uma imagem de mesmo tamanho que o objeto? Na copiadora, na máquina de Xerox. Então, quando você vai tirar Xerox, você põe o papel em cima daquele vidro, aquele vidro é uma lente, tá? E é uma lente posicionada para aquela folha ficar exatamente em cima do eixo antiprincipal, em cima do centro de curvatura, se fosse um espelho, para fazer uma cópia de mesmo tamanho do original. Beleza? Vou aproximar um pouco mais.
ainda está em volta aqui da região do centro. Só que agora ele está um pouco mais próximo do espelho. Então, pela regra, ainda é real e invertida. Mas como agora está mais próximo do espelho, tá? Vai ser uma imagem o quê? Maior, porque está se aproximando do espelho. Então, eu vou ter aqui uma imagem real e invertida, porque é a regra, e será maior que o objeto. Pessoal, onde é que eu posso ver um exemplo, uma tecnologia em que a imagem vai aparecer maior? No projetor de slides. No data show que você vê na sala. Ele projeta uma imagem maior do que a que está aparecendo no notebook. Então, justamente porque aquela lente que tem no data show, ela é posicionada justamente para aquela imagem ficar entre o eixo antiprincipal e o foco, para justamente jogar na parede uma imagem maior. Pessoal, a imagem do data show é invertida? É. Só que lá tem uma opção que nós desviramos a imagem para parecer normal. Por exemplo, lá tem algumas salas aqui, inclusive a sala que eu estou aqui na escola, ela tem um data show em cima do teto. E o data show está de cabeça para baixo. Mas a imagem na parede aparece normal. Essa é o normal de data show, ele colocar uma imagem invertida da posição que ele está. Certo? Vamos lá. Esse caso agora, olha, o objeto está em cima do foco. Se você for procurar lá em espelhos côncavos, você vai ver que sempre que o objeto está em cima do foco, a imagem se forma no infinito, que é o que vocês me chamaram, que vocês falaram na aula, que era uma imagem própria. E aqui vai ser a mesma coisa, né? A imagem ela vai sumir, ela vai desaparecer, você não vai conseguir enxergar, tá? Imagem própria, ou seja, ela se forma no infinito. Então, tanto no espelho côncavo quanto na lente convexa, né, as regras são as mesmas. O objeto está em cima do foco, ele vai desaparecer momentaneamente, porque a imagem vai se formar lá no infinito. Agora, eu peguei esse objeto e coloquei passando do foco, ele está quase encostando na lente, tá bem aqui o objeto. Esse aqui é o objeto, tá? Então, sempre que o objeto chega próximo da lente, é a mesma coisa que ele chegar próximo de um espelho côncavo, tá? O que vai acontecer, na verdade? A regra muda, a regra se inverte, então o que era real e invertida, agora vai ser o contrário, vai ser virtual e direita, e como ele está muito próximo do espelho, né, no caso aqui da lente, a imagem fica maior. Então vai ser o quê? Vai ser uma imagem virtual e direita, porque eu já estou fora da regra, então é tudo ao contrário, e ela vai ser maior, porque justamente ele está muito próximo da lente. Tá? Um exemplo disso é a lente para a lupa, porque te lembra que a lupa ela tem a função de aumentar essa imagem, e é a mesma lente para quem tem hipermetropia e presbiopia. Porque te lembra que a presbiopia são os mesmos sintomas da hipermetropia. Aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar de perto, justamente porque a lente, a imagem se formou atrás da retina. Então, tenho que usar uma lente convergente, que é o caso aqui da lente convexa, para aproximar a imagem. Então, tanto a lupa quanto os óculos de quem tem hipermetropia ou presbiopia funcionam com o objeto entre o foco e o centro óptico, ou seja, bem próximo da lente. Tá? Bem próximo, por isso que as pessoas usam essas lentes para ler de perto. Beleza? Professor, opa, professor, estou vendo agora que nessa lente as setas estão para dentro. Que na verdade é uma lente côncava. E a lente côncava segue os mesmos princípios do espelho convexo, porque é sempre o contrário. Pessoal, e lá no espelho convexo eu aprendi que só tem um tipo de imagem, né? Volto a dizer, que é daquele espelhinho que eles botam em supermercados. Naquele espelhinho,
a imagem ela é virtual, ela é direita, está em pé, e é uma imagem menor, que é para caber mais coisas. E aqui na lente côncava, na lente divergente de bordas grossas, é a mesma coisa que o espelho convexo, né? É a mesma imagem, bebê. É uma imagem virtual, direita e menor, igualzinho do espelho convexo, né? Que é utilizada essas lentes, já que eu estou divergindo, já que eu estou espalhando os raios, né? Lente divergente é para quem tem miopia, porque na miopia a imagem se formou antes da retina. Então eu tenho que empurrar, que espalhar essa imagem até ela chegar na retina. Beleza? Então esses são os tipos de lentes e os tipos de imagens que se formam nas lentes. Volto a dizer, se fosse vocês, eu não decorava as lentes. Eu continuaria naquilo que eu já aprendi, que são os espelhos, mas te lembra que espelho e lente, eles são opostos, então as regras para espelho convexo é para lente côncava. As regras para espelho côncavo é para lentes convexas. Correto? Era isso aí a nossa aula de hoje, bebês. Ficamos por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Semana que vem, revisão para a prova. Grande beijo e o Ebinho foi. Certo? Grande abraço.